Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de NDC. Hoje a gente vai abordar o tema relacionado aos elementos da Constituição, lá da página 14. Nas últimas aulas a gente falou um pouquinho dessa estrutura da Constituição Federal, onde eu falei para vocês, por exemplo, que a Constituição Federal ela precisa necessariamente ser escrita. Por que ela precisa ser escrita? Porque o nosso direito ele é positivado, tá? No Brasil a gente adota o direito positivo. E o que isso significa? Isso quer dizer que as leis existentes no ordenamento jurídico, tá? Elas têm que ser passadas a um texto, elas têm que ser todas escritas, tá? Para que o cidadão, para que a sociedade passe a ter conhecimento relacionado a ela, certo? Então, avançando um pouquinho, além dessa forma de estrutura, tá, da Constituição Federal, que significa dizer como que ela deve surgir para a sociedade, tá? Então, se você não se lembra, eu peço que você volte um pouquinho na apostila e faça a leitura até chegar a esse ponto, até a página 14, que é a página que eu vou falar para vocês nessa aula aqui, nesse vídeo gravado, tá? Vocês tiveram questionário também, em regra, a maioria foi muito bem no questionário, então parabéns a todos. Quem teve aí uma nota um pouquinho abaixo da média, a gente precisa melhorar com relação a isso, entender um pouquinho mais o conteúdo, fazer um pouquinho, né? Praticar um pouquinho da leitura aí da apostila também de vocês. O que eu quero que vocês entendam, tá? Com relação ao questionário aí que vocês tiveram, tudo aquilo que estava no questionário eu retirei de um texto da apostila. Mas o que a apostila diz para nós? A apostila diz para nós como que nasce a Constituição. Quando o legislador ele vai fazer a Constituição, quando ele for elaborar a Constituição, o que ele precisa respeitar para que possa nascer esse código, tá? Vocês fizeram também um trabalho relacionado à comparação aí das constituições. Se você realizou um trabalho com suas próprias palavras, então você entendeu a principal diferença dessa Constituição de 1988 para as constituições anteriores. Inclusive observando que essa Constituição atual, ela é democrática, né? Ela trouxe direitos que estão bem relacionados à dignidade da pessoa humana aí nessa situação, certo? Eu estou aqui com a Constituição para que vocês consigam entender do que eu estou falando, de uma forma mais objetiva, de uma forma palpável, aquilo que eu estou falando. O texto que eu leio da apostila é retirado, tá, da história e também da atual Constituição Federal. Tem pontos da apostila que são a história que consegue nos ensinar, né? Esses pontos, por exemplo, como que deve nascer, quais são os elementos intrínsecos à Constituição quando ela passa a ser construída. Então, isso é uma análise jurídica histórica. Outros pontos da apostila com relação ao direito é a própria Constituição Federal, só que de uma forma comentada, tá? Com a letra e com as palavras do autor que escreveu a apostila. No caso aqui eu utilizo com vocês a apostila do Estratégia. Então, com as palavras deles, eles pegam essa Constituição Federal e explica para vocês, leitores, como que funcionam as leis, certo? Então hoje, eu sempre faço a leitura da apostila com vocês, então eu optei por gravar o vídeo para aqueles que não têm acesso à aula, para aqueles que estão com conexão instável, para aqueles também que querem rever a aula, para aqueles que querem ir e voltar na aula. Falaram aí que eu falo muito rápido, tá? Então, com o vídeo você consegue ter a oportunidade de voltar no vídeo e fazer as suas necessárias anotações. Então, acompanhe o vídeo com o caderno. O que eu falar e você achar necessário, passe essa transcrição para suas próprias palavras, tá? Palavras simples mesmo,
mas o objetivo principal é que você consiga entender aquilo que eu vou explicar para vocês, correto? Então, se você é meu aluno e você não teve o contato ainda com a Constituição Federal, ela é um código, tá? Aqui eu estou com o Vademecum, por isso que tá grande, né? Tá um livro extenso, mas essa é a Constituição Federal aqui no seu início. Então, se você não adquiriu a Constituição Federal, eu posso deixar um link aí para vocês no Teams e no grupo do WhatsApp, para que vocês façam a leitura da Constituição, tá? Principalmente nessa aula aqui, que eu vou tentar também utilizar a própria Constituição para explicar para vocês como que funciona. Então, por exemplo, lá no questionário, eu perguntei para vocês quais são os objetivos da Constituição Federal Brasileira. Aquilo eu retirei da apostila, mas se eu quisesse utilizar o livro também, a própria Constituição em si, eu conseguiria, porque logo aqui no início, nessa primeira página, eu vou fazer a leitura para vocês vão observar que tinha a resposta para essa pergunta. Então, quando eu passo um determinado questionário, você pode também consultar pela Constituição. Se for letra da lei, a Constituição e a apostila vão te ajudar. Agora, se for um fator histórico, tá? A apostila, ela tem todo o conteúdo que vocês precisam para responder o questionário. Então, iniciamos lá, abram a apostila também, se possível, lá na página 14, nos títulos, tá? No título Elemento das Constituições. Então, a gente vai verificar quais são os elementos aqui contidos, tá? Nesse livro que eu estou aqui na minha frente. Então, lá diz da seguinte maneira: embora as constituições, tá, elas formem um conjunto organizado, suas formas estão agrupadas, tá, em títulos, capítulos, seções, com conteúdo, origem e finalidade diferentes. Disse por isso que a Constituição tem o caráter polifacético, ou seja, que possui muitas faces. A fim de melhor compreender cada uma dessas faces, a doutrina agrupa as normas constitucionais conforme suas finalidades, no que se denominam elementos da Constituição. Segundo o autor, chamado José Afonso da Silva, esses elementos formam 5 categorias. Então, ao longo do curso, o que vocês vão perceber de um modo muito forte. Quando você aprende uma determinada coisa no direito, essa determinada coisa ela pode se dividir em mais 1, 2, 4, 6, 8, 10. Ela tem subdivisões. Então, às vezes você acha que você aprendeu um determinado assunto, tá? E esse assunto ele vai se dividir em muito mais outros assuntos, tá? Então, é um ramo bem aprofundado aí com relação a isso. Então, dando como exemplo aí a parte penal, que é o que a maioria gosta. Quando você aprende o que é crime, aí você tem que aprender quais são as exceções dos crimes também, tá? Então, faz de conta que você leu todo o Código Penal. Você aprendeu lá quais são os crimes, o que são crimes. Só que aí, a partir disso, você tem que saber quais são as exceções aos crimes. E, num todo, tá? Em todas as áreas do direito, você aprendeu determinado direito, então você vai ter que aprender as subdivisões e as exceções relacionadas a esse tema que você está estudando, certo? Nesse primeiro parágrafo, eu falei aqui, então, que a Constituição, elas são divididas em títulos, capítulos e seções. Cada título, cada capítulo, cada seção, ele foi organizado, tá? De um modo esquematizado, para que, por exemplo, se a Constituição Federal ela começou a falar de direito tributário, nesse título, nesse capítulo, nessa seção, ela só vai falar de direito tributário. Se a Constituição ela iniciou o título falando com você sobre direito administrativo, então, nesse rol, só vai falar de direito administrativo. E assim sucessivamente, tá? Se ela for falar de divisão de competências entre União, Estados, Distrito Federal e municípios, nesse rol ela só vai falar dessas divisões. Então, por exemplo, tem um determinado título lá, da competência. Nessa competência ela pode dividir aí em mais 4 capítulos, tá?
Então, esses 4 capítulos: competência da União, competência dos estados, competência do Distrito Federal, competência dos municípios. Um título dividido em capítulos, tá? Para falar relacionado somente a esse tema. Para que quando a gente leia, né? Tanto nós profissionais da área do direito quanto pessoas leigas consigam entender, porque a lei ela tem que ser acessível a todos, certo? Muitos acham que a lei ela já não tem uma linguagem tão fácil. Imagine se essa forma de organização ela fosse bagunçada. É a mesma coisa que a sua casa aí. Se a sua casa estiver em desordem, você não consegue entender, fica até difícil para você se organizar dentro dela. Agora, quando a sua casa ela está em ordem, quando a sua empresa está em ordem, o andamento e as coisas passam a fluir de uma melhor maneira. Tranquilos? Continuando aqui. Bom, eu falei que os elementos das constituições, tá? Inclusive dessa Constituição de 88, então vamos trabalhar em cima dela. A Constituição ela é constituída de 5 elementos, quais sejam? Primeiro elemento, item A. Elementos orgânicos. Os elementos orgânicos compreendem as normas que regulam a estrutura do Estado e do poder. Exemplo, o título 3 dessa Constituição Federal, tá? Trata da organização do Estado. O título 4 da organização dos poderes e do sistema de governo, certo? Então, o que ele indicou aqui pra gente? Que cada título aqui, cada capítulo, assim como eu falei antes, ele vai ter uma forma de se relacionar com esse determinado tema. O item B, elementos limitativos. Compreendem as normas que compõem direitos e garantias fundamentais, limitando a atuação do poder estatal. Os direitos sociais são aqueles que exigem prestações positivas do Estado em favor do indivíduo. Não se enquadram como elementos limitativos. Exemplo, título 2, dos direitos e garantias fundamentais. A exceção, aqui a regra, capítulo 2, dos direitos sociais. O que esse segundo elemento ele ensina para a gente? Esse elemento limitativo diz qual o poder do Estado como ente público com relação ao cidadão, tá? Até onde o Estado pode atuar intervindo na vida do cidadão. Então, um exemplo aí para vocês. Da intervenção do Estado, que é uma área do direito administrativo. O Estado ele pode intervir na sociedade, só que a Constituição Federal fala qual o limite dessa intervenção. Então, por exemplo, aí, se você está lá na sua residência e o Estado fala, vou construir um metrô aqui e eu preciso da sua residência, né? Eu preciso que a sua residência ela me ceda espaço. Então, de acordo com o bem coletivo, com o bem social, ele pode intervir na sua residência e pode te desapropriar. Claro que pagando uma indenização justa, tá? Uma indenização em dinheiro. Mas o Estado ele tem esse poder de desapropriar você da sua residência se ele precisa de uma passagem para a linha do metrô, que é o bem coletivo. Agora o Estado fala, eu quero sua residência simplesmente porque eu tenho interesse, tá? Nesse terreno aqui, esse terreno é legal, se eu construir aqui uma sede da minha subprefeitura, tá? Uma sede do meu governo, se eu construir aqui algo que seja relacionado à União, tá? Vai ficar muito bom, porque seu terreno é muito bom, bem localizado, tá? Fica aqui nessa esquina, então vai facilitar para mim. Nessa situação, ele não tem esse caráter de bem social, de bem coletivo. Então, a Constituição Federal, ela limita, tá? E fala, olha, desta forma, Estado, dessa forma, município, você não pode atuar. Você tem que ter uma motivação para desapropriar essa pessoa da residência dela. Simplesmente, por sua vontade de querer, você não pode fazer isso. Correto? Então, passando para o próximo ponto. Elementos socio-ideológicos. São normas que traduzem o compromisso das constituições modernas com o bem-estar social. Tais normas remetem, tá, e refletem a existência do Estado social
intervencionista, prestacionista. Exemplos aqui a gente tem o capítulo 2 e o título 2, que trata dos direitos sociais, tá? O título aqui de número 7, da ordem econômica e financeira, e o 8, da ordem social. Então, esse elemento socio-ideológico, ele tem que trazer normas que demonstrem o compromisso da Constituição, tá, moderna com o bem-estar da sociedade. Então, voltando um pouquinho lá no primeiro elemento. Elemento orgânico. Normas que estão na Constituição para organizar o Estado, tá? Então, o primeiro elemento, normas que estão dentro da Constituição como forma de organizar. Elemento limitativo, normas que estão dentro da Constituição com o objetivo de limitar a atuação do Estado para com o cidadão. O 3, sócio-ideológicos, são normas que estão dentro da Constituição, tá? E essas normas têm que ter o objetivo, tá, de alcançar a atualidade, trazendo o bem social para a população. O item D, elemento de estabilização constitucional. Esses elementos, eles compreendem as normas destinadas a prover solução de conflitos constitucionais, bem como a defesa da Constituição do Estado e das instituições democráticas. São instrumentos de defesa do Estado com vistas a promover a paz social. Exemplos aqui, tem o artigo 102, inciso 1, a linha A, ação de inconstitucionalidade. Artigos 34 a 36 são artigos que tratam de intervenção. Então, falamos aí dos elementos. Novamente, elementos orgânicos para organizar, tá? Normas que são organizadoras. Elementos limitativos, normas que servem para limitar a atuação do Estado. Elementos socio-ideológicos, normas que existem para trazer o bem social, tá? O interesse aí social. Normas de estabilização constitucional. Então, são normas que existem dentro da Constituição e os objetivos dessa norma são solucionar problemas jurídicos que possam existir. Então, aqui deu como exemplo, tá? O artigo 102, que trata de ação de inconstitucionalidade. Então, quando há uma inconstitucionalidade, por exemplo, uma lei, tá? Constituição é a base. Vem uma lei e essa determinada lei, ela está contrária à Constituição. Se ela está contrária à Constituição, ela trouxe um problema social. Então, através de uma norma, tá, de estabilidade constitucional, a gente consegue, através desse determinado artigo, o artigo 102, declarar a inconstitucionalidade dessa outra norma que foi declarada aí, que nasceu de uma forma inconstitucional. A gente consegue fazer com que essa norma que nasceu, ela possa sair do sistema, né, do ordenamento jurídico, porque ela está contrária à Constituição. E tudo aquilo que for contrário à Constituição, ele tem que ser retirado do ordenamento jurídico. O item E agora. Elementos formais de aplicabilidade. Compreendem as normas que estabelecem regras de aplicação da Constituição. Exemplo, preâmbulo, disposições constitucionais transitórias, o artigo 5º, parágrafo 1º, que estabelece que as normas definidoras de direito e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Voltando mais uma vez, tá? Técnica de repetição aí com vocês. Item A, elementos orgânicos. São normas, são leis, são regras dentro da Constituição que trazem uma organização para as leis. Elementos limitativos. São normas, regras, leis dentro da Constituição que trazem a limitação do Estado com relação à sociedade. Então, mais um exemplo aí de elemento limitativo. No direito tributário, tá, a gente vê que o ente público ele pode nos cobrar. Porém, lá no artigo 150 da Constituição,
essa regra traz duas limitações ao poder de tributar do Estado. Então, o Estado pode te tributar, só que ele tem duas limitações, chamadas de princípios e imunidades ao poder de tributar, tá? Então, essa regra, esse artigo 150, se você quiser anotar aí como exemplo dos elementos limitativos, é um bom exemplo para que vocês anotem aí no caderno de vocês. O 3, elementos socio-ideológicos, tá? Que as constituições têm que trazer normas, regras, leis atuais e de acordo com o bem-estar social. Elemento de estabilidade constitucional, tá? São as normas destinadas a prever solução de conflitos. Então, houve um determinado conflito, dentro da Constituição tem que haver uma lei que solucione esse conflito. Formas de aplicabilidade, que é o último elemento aqui que eu vou passar para vocês. Então, a Constituição Federal, ela tem que trazer em seu texto, tá, a forma de aplicar essas leis que estão dentro do seu texto. Aqui está falando como exemplo o artigo 5º, parágrafo 1º, então anotem aí no caderno também. Os exemplos são sempre muito importantes para que vocês marquem aí no caderno tudo aquilo que eu estou falando, tudo aquilo que está dentro da Constituição Federal. Num dos trabalhos de vocês, como forma de avaliação da última aula, eu passei para vocês uma pesquisa relacionada aos remédios constitucionais, certo? Cada remédio constitucional, ele tem uma diferença. E para que serve esse determinado remédio constitucional? Então, a Constituição, ela traz um determinado direito para a gente. Se esse direito for ferido, através do remédio constitucional, a gente consegue se garantir, tá, desse direito e não ser lesado por algum órgão público, por algum ente público, certo? Por algum particular também. Como exemplo, o habeas corpus, que eu passei para vocês. A Constituição Federal, ela traz que a gente tem direito à liberdade. Então, se a nossa liberdade ela for retirada da gente, a gente utiliza o remédio constitucional habeas corpus para a gente garantir o nosso direito à liberdade, certo? Então, mais uma vez, eu falei que os remédios constitucionais, eles servem para proteger um direito que já existe na Constituição. E aqui, como exemplo, eu não falei que a gente tem direito à liberdade, mas se isso for retirado da gente, a gente impetra, a gente coloca um habeas corpus, né? A gente ingressa com habeas corpus para que a gente garanta o nosso direito à liberdade. A gente também tem direito à informação relativa a nós mesmos, tá? Informações aí de caráter pessoal. Então, a gente tem um remédio constitucional chamado habeas data. Então, se você for em um determinado órgão, esse órgão te negar o direito à informação, você pode aí impetrar um habeas data para que você se garanta o direito à informação, tá? E receba a devida informação. Então, o remédio constitucional, ele tem essa característica. Você já tem um direito positivado, você já tem um direito escrito lá na Constituição Federal. Só que se alguém feri-lo, você precisa de um remédio para se curar dessa ferida. Então, esse remédio para curar essa ferida, tá? É de acordo com aquele direito seu que está sendo retirado. É por isso que é chamado de remédio constitucional, porque você foi ferido e você quer curar essa ferida, correto? Aqui, mais adiante, a gente vai falar um pouquinho da pirâmide de Kelsen, tá? Foi a partir dessa pirâmide aqui que a gente tem o desenho da Constituição como base para todas as demais leis, certo? Eu vou ingressar aqui nesse tema, na próxima aula, no próximo vídeo, para que a gente deixe também uma forma didática e organizada. A Constituição, ela não é organizada para que a gente aprenda, para que a gente consiga compreendê-la, então a aula tem que ser da mesma maneira, certo?
Voltando aqui também um pouquinho com relação ao questionário. Eu falei para vocês que a apostila ela vai te ajudar nessa parte com relação a elementos, a estrutura, a forma de nascer da Constituição. Mas se eu colocar no questionário, por exemplo, alguma coisa relacionada à lei, através dela você pode compreender também. Então, para te trazer um exemplo de tudo isso que a gente leu, que eu li até agora para vocês, relacionado a essa forma de estrutura, a essa forma de título de capítulo. Então, vou fazer a leitura do texto da lei aqui, para que vocês tentem colocar esse texto que eu expliquei à vida prática, certo? Então, a lei, a Constituição Federal, ela começa com o preâmbulo certinho e bonitinho. E aqui, logo no artigo 1º da Constituição, ele está descrito da seguinte forma: salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Então, esse artigo aqui, ele está relacionado à lei de introdução às normas do direito brasileiro. Então, se você for pegar uma Constituição, um livro, antes da Constituição em si, ela traz um decreto-lei de número 4.657. Então, esse decreto-lei, que vem aí até antes da Constituição, na maioria das editoras vem desta forma, mas é uma forma de introduzir as normas do direito brasileiro, ao nosso ordenamento jurídico. Aí você vai passar um pouquinho desse ponto, se você está aí com o livro, certo? Aí a gente inicia com o preâmbulo de fato. Aqui nesse preâmbulo tem até a data que foi promulgada a Constituição brasileira. Então eu falo lá Constituição de 88, e de onde que eu estou tirando isso? Da própria Constituição. É a Constituição Federal que diz para mim quando que ela nasceu, quando que ela surgiu. E o aniversário da Constituição aí está próximo, lá no dia 5/10, Ela nasceu dia 5/10 de 88, então no próximo mês, aí no mês que vem, a Constituição aqui de 88, ela já faz mais um aniversário. Lembrando, só como a título de exemplo aí, eu peço que você, como lição de casa, faça a leitura da Constituição, mas a gente tem Constituição, por exemplo, em outros países, lá nos Estados Unidos, que só tem 7 artigos. É uma Constituição muito antiga, e ela só possui 7 artigos, ela é bem curtinha. Os demais são constituições estaduais. Essa Constituição aí, federal dos Estados Unidos, ela tem algumas emendas, claro, porque a Constituição ela não consegue acompanhar a sociedade, então ela precisa ser emendada, correto? Para a gente emendar a Constituição aqui do Brasil, a gente precisa de um determinado processo, de um longo processo, que através da apostila eu vou explicar para vocês. Por enquanto eu só estou explicando como que ela nasce, Como que ela tem a sua estrutura, certo? Depois eu vou explicar como ela será modificada. Então, creio que essa pergunta aqui que eu vou ler para vocês, Esse artigo que eu vou ler para vocês, ele virou até uma pergunta aí do questionário. Então, como eu falei que ela está dividida em título, capítulo, seções, quando você inicia a Constituição, a gente vai lá para o capítulo 1. E o capítulo 1, ele trata dos princípios fundamentais da Constituição. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês e eu espero que durante a aula vocês me respondam, A qual elemento esse artigo que eu vou ler, esse artigo 1º, ele está relacionado? Lembra que eu falei de 5 elementos para vocês? Então, esse artigo que eu vou ler aqui, vocês vão relacionar a um desses elementos. Para vocês mesmo, nada como avaliação, Nada para me entregar, mas só para que a gente comece e possa discutir aí o assunto em aula. Então, eu vou ler o artigo, certo? E você vai relacionar a esse determinado elemento e me falar por que ele está relacionado a esse determinado elemento. Então, lembrando aí, quando você for ler a Constituição, os artigos, você começa assim, artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º. A partir do 10, você não fala artigo 10º, artigo 11º, você fala artigo 10, artigo 11, artigo 12. Por que isso?
Por que essa forma de leitura? Porque imagine a gente chegar lá no artigo 35, artigo 35º. Então, para facilitar até a nossa pronúncia, o legislador pensou nisso, tá? Então, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10, 11, 12, 13 e assim sucessivamente. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. Então, olha aqui os elementos da Constituição, os fundamentos da Constituição. O que significa fundamento? Então, o Brasil estava lá, né, na época de formar uma nova Constituição. Então, o legislador pensou o seguinte: como que eu vou criar a lei? A partir de quais princípios, a partir de quais fundamentos? Aí ele pensou, ele chegou aqui nesses 5 fundamentos, tá? Para que o Estado ele pudesse se organizar de um modo melhor, de um modo mais fácil, de um modo mais social. Esses elementos aqui, eles têm que estar dentro, eles têm que estar intrínsecos a todas as demais leis, as demais regras, tá? Então, são fundamentos para que o Estado ele possa funcionar. O Estado ele possa funcionar de um modo democrático, social. O que ele tem que trazer para a população, tá? O que ele quer para o brasileiro. Então, é a partir da Constituição Federal que a gente consegue entender o que o legislador quer para o brasileiro. Esse legislador, ele quer uma ditadura, ele quer mandar no povo, ele quer uma democracia para o povo. O que ele quer com relação aos outros países também, tá? Então, aqui eu coloquei, aqui ele coloca também, né? A soberania. Então, isso quer dizer que o Brasil ele não vai ser menos do que outro país. Ele é soberano em todas as suas decisões e um país de fora ele não pode intervir aqui dentro. Então, como que eu sei que um país que a França não pode intervir no Brasil? Porque a gente é soberano. Isso está na Constituição, já está lá escrito. Então, esse político que entrar, ele vai ter que se atentar à soberania da nação e ele não vai poder ficar aí abaixo, ficar à mercê de um outro determinado país, certo? Então, falei aí para vocês, como lição de casa, façam a leitura da Constituição de uma forma gradativa, de uma forma mais lenta. E esse artigo aqui, primeiro, para que a gente possa discutir na aula, que vocês falem para mim, tá? A qual dos elementos de A a E que ele pertence, tá bom? Aí eu vou encerrar o vídeo aqui, só para não ficar muito mais extenso, e para que sobre também espaço para vocês fazerem as anotações e tirarem as dúvidas. Eu aguardo todos vocês dentro do horário de aula, todos se cuidem aí no período de pandemia, tá bom? E não se atrasem, por gentileza.